Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Dias Lopes, especialista em agronegócio e pecuária sustentável da National Wildlife Federation, a NWF, aqui no Brasil. E o tema da nossa entrevista será: caem os números de degradação em pastagens no Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Divino. É um prazer, mais uma vez, conversar com alguém aí da NWF. Já conversei aqui com o Francisco, o Chico, algumas vezes. Você encontra o Chico de vez em quando ou não? De vez em quando, não sempre, né? Ah, sempre? Junto aí. Quando a gente não está junto aí, a gente tem muitas reuniões aí virtuais. Então, o Chicão é um grande parceiro aí de trabalho. Bacana, cara, legal. Rodrigo, me conta, em que patamar que está a degradação dos pastos brasileiros? Olha, Divino, a notícia é boa, né? As pastagens degradadas, elas vêm caindo no Brasil, né? Então, um estudo aí feito pelo MAP Biomas, num período de 1985 a 2020, essas degradações caíram de 70% para 52%. Que é um número já interessante, né? Ainda não é o ideal, mas comparado com o que se tinha antes, melhorou muito, né, Rodrigo? Com certeza. Essa retração, ela caiu em todos os biomas, ela aconteceu em todos os biomas ou não? Ela foi mais relevante em algum bioma, especificamente? Sim, ela acabou acontecendo em todos os biomas, né? Então, por exemplo, na Amazônia ela caiu 60%, né? No Cerrado 56,4%, na Mata Atlântica 52%, e no Pantanal 25,6%. Essa retração no bioma amazônico, ela aconteceu muito mais em função dessa pressão internacional que a Amazônia sofre? Olha, eu acredito que sim, né? Essa pressão, eu vejo que ela, num ponto, ela traz benefícios para a pecuária brasileira, né? Porque o produtor acaba cada vez mais se aperfeiçoando e querendo melhorar e aumentando aí a questão de manejo dessas pastagens, né? Melhorando esses manejos. Então, eu acho que é um ponto positivo aí, que essa exigência internacional e até mesmo nacional vem trazendo para a pecuária brasileira. Rodrigo, por que se preocupa tanto com a Amazônia e não se preocupa no mesmo nível com o Pantanal? Porque o Pantanal é um bioma muito frágil também, tanto quanto o Amazônico, o Cerrado até, e parece que não tem o mesmo apelo. Com certeza, todos os biomas eles têm a sua importância, né? Eu acho que isso foi mais de um holofote que se criou aí sobre a Amazônia, e eu não sei se sobre a riqueza que ali se tem, né, na Amazônia, mas a importância eu vejo que ela é igual para todos os biomas, né? Todos os biomas devem ser preservados, principalmente por causa as suas espécies diferentes, né? E características. Então, acho que todas elas são bem importantes. Quantos milhões de hectares nós temos ocupados pela pecuária atualmente? Entre 1950 e 2006,
quando se registrou um crescimento de 46,3% da extensão ocupada de pastagens, que passou de 111 milhões de hectares para 162 milhões de hectares. E em meados dos anos 2000, a área total de pastagem parou de crescer e teve uma retração de 5% entre 2005 e 2020. Bem interessante. Rodrigo, quantos milhões de hectares são degradados desses pouco mais de 150 milhões que você colocou aí? Quando eu falo degradado, em algum nível, né, de degradação, não totalmente degradados, logicamente. O Divino, as áreas degradadas, elas passaram de 70% para 52% no período de 1985 a 2020. Tá? E as áreas mais degradadas, elas passaram de 29% para 14% entre 2000 e 2020. As áreas com degradações mais intensas, né? Essa recuperação das pastagens degradadas, de alguma maneira, quando você recupera esse pasto, você aumenta a produtividade por hectare na pecuária, Rodrigo? Sim, com certeza. Quando você faz uma recuperação de pastagens, né, você faz uma adubação, uma correção do pH, você deixa mais disponíveis os nutrientes no solo. Consequentemente, você tem um aumento da massa foliar do seu pasto, né? Você tem um aumento da produtividade de pasto. E aí o suporte desse pasto, ele aumenta, você consegue colocar um número maior de animais dentro de um hectare, né? É o que eles chamam de UA, aumentar o UA, isso? Isso, unidade animal. Unidade animal, ela significa 450 quilos de peso vivo. Perfeito. E essa técnica, ela também contribui para diminuir o impacto ambiental da atividade pecuária? Essa é uma questão que se fala muito, né, Rodrigo? Vive, principalmente os influencers, eles vivem questionando que a pecuária tem um impacto ambiental muito grande, tá? Inclusive tem até campanhas contra a carne, né? Vira e mexe tem uma campanha dessas aí. Então, quando se faz uma recuperação dessa de pastagens, esse impacto ambiental, ele é diminuído? Sim, com certeza, em vários sentidos, né? Primeiro que quando você faz uma recuperação de pastagem, você tem uma maior cobertura do solo. Então você já tem um ganho na diminuição de erosão, e essa erosão ela acaba levando essa areia para os rios, então você diminui o assoreamento de rios, né? E também você, com esse aumento de produtividade, você aumenta a eficiência, então você consegue colocar mais animais dentro de uma área, consequentemente você tem uma diminuição por procura de novas áreas para ser abertas, né, para ser desmatadas. E também você tem um outro ganho, que é na questão da fixação do carbono nessas pastagens, né? Como você tem um aumento dessa biomassa, você aumenta a fixação do carbono livre, então você diminui gases do efeito estufa da atmosfera, né? Então são todos ganhos ambientais. Aliás, essa é uma questão também que o pessoal bate pesado, né? Aquela história do pum do boi, do arroto do boi, né? Quer dizer, tudo isso ajudaria nessa emissão de gases, né? Que fala-se tanto. E essa recuperação, então, pelo que eu entendi do que você disse, à medida que você aumenta essa biomassa, essa emissão de gases ela diminui. É isso mesmo? Entendi correto? Sim, você diminui porque o carbono, conforme a planta ela tem o seu desenvolvimento, ela fixa o carbono na sua estrutura, né?
Então, quando você tem um pastinho mais fraco, você tem menos biomassa. Então, você tem menos carbono ali fixado. Quando você faz essa reforma e você tem um pasto vigoroso, você aumenta, você retira esse carbono na atmosfera e você aumenta esse carbono na estrutura da planta, né? Da forrageira. Então você tem uma diminuição desse carbono na atmosfera. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que você vai poder me ajudar agora, Rodrigo, e Vamos com lá. certeza muita gente deve ter essa dúvida também, é o seguinte: qual é a diferença entre recuperação de pasto e reforma de pasto? Tem diferença? E se tiver, explica para a gente. Tem. A reforma de pasto, você vai tomar essa ação de fazer uma reforma de pastagem quando você tem um pasto muito degradado, né? Tanto em termos de pobreza de nutrientes no solo, como problemas de estrutura, né? Então, uma, um problema de estrutura, por exemplo, o pisoteio dos animais acaba trazendo uma compactação, então você não tem a infiltração de água, você tem uma dificuldade de infiltração de água, você tem a dificuldade da raiz da planta se aprofundando para pegar a umidade mais do fundo do solo, né? Então, você também tem um aparecimento muito grande de ervas daninhas, né? Então, a diferença da reforma de pastagem é que você tem que fazer você tem que fazer um trabalho mais intensificado ali, né? Então, você tem que se você tem um problema de compactação, você vai ter que fazer uma aração, você vai ter que fazer a adubação e a calagem para regular o pH, né? Você também vai ter que fazer o plantio novamente dessa pastagem, né? Então é uma reforma completa. Já na recuperação de pastagem, você tem ali um pasto que ele está até formado, né? Então você vai precisar fazer somente uma adubação, uma correção do pH, uma calagem, né? Então você vai a reforma basicamente é você repor esses nutrientes que ali no solo que estão faltando, né? E deixar ele também disponíveis para a planta através dessa correção do pH. Então, só para ver se eu entendi direito. A recuperação de pasto seria algo para um pasto que não tem uma degradação muito profunda, né? Aquele pasto que está bem degradado, aquele que está bem judiadão mesmo, então só a recuperação não adianta, tem que ser feito a reforma. É isso? Exatamente. Você tem que fazer uma reforma, né? E aí o custo aumenta, né, Divino? Uma reforma de pastagem por uma recuperação de pastagem. Correto. Então, aí o custo hoje, isso vai depender desse nível de degradação, né? Ele está girando aí em torno de 1.000 a 2.500 por hectare, aí dependendo da localização. Isso aí vai depender de vários fatores para você reformar essa pastagem, né? Rodrigo, você sabe quais são os fatores que mais impactam nesse custo da recuperação? Você falou aí que são vários fatores, né? Lógico, depende muito de onde é, acho que vai depender muito do relevo, vai depender muito da logística, né? Se ele tem um calcário ali mais perto, se não tem, Exatamente. da variação do dólar no momento. Eu imagino que seja isso, eu estou jogando aqui, Hum. né? Quais são os fatores, né, que mais impactam nesse custo dessa recuperação? Com certeza é a mecanização, né? Se você precisar fazer uma mecanização, isso aí ele tem um custo elevado, né? O próprio adubo ele tem um custo elevado, né? Então a adubação, o maior custo que eu vejo é essa questão de mecanização e o adubo, né? A adubação.
Tem o O óleo preço diesel que vai gastar aí, que tem um preço alto, né? como? O óleo diesel, que tem um preço alto, Exatamente. né? Eu imagino que a mão de obra também das máquinas, Mão né? de obra. E a recuperação da pastagem também, você utilizar a semente, né, do pasto também, ela tem um custo também elevado, né? Então, acho que esses insumos, né, e a mecanização é o que vai pesar mais na conta. Mas você acha que isso é algo que o produtor não tem como fugir? Porque assim, eu acho que muitos pecuaristas eles vão adiando, adiando, adiando. Chega um momento que não dá mais para adiar, tem que fazer, e não tem como. Ah, sim, porque é aquele negócio, né, Divina, que eu sempre falo. Você está ali produzindo, né? Então você tem um pasto que você formou há muitos anos, e você está ali produzindo e todo ano você está tirando o gado ali e vendendo. Então aqueles nutrientes que fizeram o gado engordar e aqueles nutrientes estão saindo ali de porteira fora, né? Na hora que você vende o gado. E esses nutrientes eles têm que ser repostos. Então, com certeza, não tem por onde fugir. Vai chegar um momento que ele precisa fazer essa recuperação de pastagem, porque começa a ficar inviável. Porque a degradação do pasto nada mais é que um pasto que ele não está mais produzindo e ele não está mais suportando a manter aqueles animais ali ganhando peso. Então, se ele não tomar essa decisão de fazer uma recuperação de pastagem, ele vai acabar tendo um prejuízo maior, né? Hoje fala-se muito, Rodrigo, na integração lavoura-pecuária, né? Existe a integração lavoura-pecuária-floresta e num ponto inicial existe a integração lavoura-pecuária. Ela é uma boa opção? Ah, sim, com certeza é uma boa opção, porque a lavoura pecuária é uma opção, porque a lavoura geralmente ela tem um retorno mais rápido, né, que a pecuária. Então você consegue fazer a lavoura, você já vai ter um lucro ali na venda da sua produção e você já faz uma recuperação do seu solo, né? No momento que você vai fazer a preparação para a lavoura. Então, essa é uma vantagem, né? De você conseguir recuperar e custear essa recuperação com a lavoura. E também você tem outras vantagens, né? Nesse consorciamento, né? Para a lavoura, para a pecuária, você tem a quebra de ciclos, por exemplo, de vermes, né? Dando esse período aí com a lavoura. Então, quando você volta com a pecuária, você tem ali um pasto mais limpo de verminose, então você já tem uma economia, né? E para a lavoura também, acaba quebrando o ciclo de pragas e doenças também, né? Então, é vantajoso para ambas as atividades. E no O caso que, da floresta pecuária, você tem também várias vantagens, né? A primeira é de você estar tendo uma eficiência em produtividade diversa, né? Então, você está tendo ali a produção de carne e também a produção de madeira, né? Então, começa por aí, por essa eficiência. Outra vantagem também para a pecuária é o sombreamento, né? Então, o boi que é criado ali com uma sombra, ele evita o estresse térmico, né? Principalmente no Brasil, que é um país tropical e o animal acaba sofrendo bastante com a questão da temperatura. Então ele consegue ter um maior conforto, né, no sombreamento, economizar a energia que ele ia estar utilizando para manter a sua temperatura corporal. Ele utiliza essa energia como ganho de peso. Então são várias vantagens.
Então, acaba que isso tem uma influência aí no bem-estar animal, né, no conforto dele, e traz, consequentemente, um aumento de produtividade, é isso. É isso. Uma das coisas que eu gostaria de entender é o seguinte: muda muito a questão do manejo. Por exemplo, vamos falar, eu acho que a integração lavoura-pecuária ela está mais acessível do que a integração lavoura-pecuária-floresta, que acaba que eu acho que demanda um nível de profissionalismo ainda muito maior até, e até de dedicação. Na, na, é, na integração lavoura-pecuária, esse manejo ele muda muito? Sim, geralmente o manejo, por exemplo, vamos falar aí no plantio de milho, né? Isso. Então, quando você vai fazer uma reforma de pastagem, você faz você faz a preparação do solo, planta o milho, né? Isso. Então tem aquele sistema barreirão, né? Então, quando você vai fazer a adubação de cobertura do milho, que você já quer fazer a transição para o pasto, você já joga ali na adubação de cobertura a semente da pastagem, né? Era isso que eu queria entender. Aí você já joga ali a semente junto com a adubação de cobertura. E aí, quando o milho já está a ponto de colheita, a gramínea ela já está ali com 30, 40 centímetros, entendeu? Entendi. Então aí você faz a colheita do milho e aí o pasto já vem formado, entendeu? Aí você já pode fazer um primeiro repasse que o, Ah, que o gado pode ele já aproveita aquela palhada do milho e já faz um primeiro pastejo ali naquela grama, entendeu? Você entendi. jogou um braquiarão lá, entendeu? Então você já faz essa transição. Então é por isso que o custo de recuperação vai ficar menor. É isso? Com certeza, você já aproveita, né? A adubação, você já jogou a semente, então você já diminuiu um manejo, né? Então Bacana. você torna tudo mais eficiente nesse consorciamento, né? Muito interessante. Meu amigo, prosa boa. Prosa boa. Diz que coisa boa é prosa boa, né? Então a prosa foi muito boa. Você trouxe maneiras aí de solucionar o problema, né? O produtor, ele precisa, eu acho que ele precisa disso, né? Orientação. E você trouxe a orientação. Te agradeço imensamente a participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, ô Divino, aí pelo convite e pelo espaço aí pra gente, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Hoje eu conversei com o Rodrigo Dias Lopes, que é especialista em agronegócio e pecuária sustentável. Ele trouxe aí umas dicas, ó, supimpa, viu, gente? Vamos seguir as dicas dele, que eu tenho certeza, muita gente vai se dar bem. Ele é da National Wildlife Federation, que é a NWF, que tem sede fora do Brasil, e ele trabalha na NWF aqui no Brasil. E ele trouxe para a gente boas notícias. Caem os números de degradação de pastagens no Brasil. Se você gostou dessa prosa, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com as outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau!